Vamos falar então da política selvagem. Nós vimos que as sociedades primitivas são definidas como sociedades indivisas, ou seja, sociedades sem classes. Marx avant la lettre. Sociedades em que não há divisão entre ricos e pobres, não há divisão entre dominantes e dominados, os que mandam e os que obedecem, os que governam e os que são governados, não há órgão separado de poder político. Todo poder é exercido pela totalidade do corpo social em conjunto, embora ele possa ter na chefia um órgão de expressão do seu desejo, da sua vontade, que vai resultar, às vezes, em alianças, em relações de amizade e diplomáticas, e muitas vezes em relações de inimizade e de guerra. E nós nos perguntávamos nos últimos vídeos, será que isso significa que as sociedades são apolíticas? Será que isso significa que estas são sociedades nas quais a política não tem qualquer sentido, nem qualquer razão de ser? Se nós fôssemos olhar para os etnólogos e antropólogos de extração evolucionista e marxista, eles afirmam que sim, que as sociedades primitivas se encontrariam, de certa forma, na infância da humanidade, elas corresponderiam à primeira idade da evolução das sociedades humanas, o que significa que as sociedades seriam sociedades incompletas ou inacabadas, que aguardariam, de acordo com uma certa teleologia histórica evolutiva hegeliana, o advento do Estado. Para evolucionistas e marxistas, portanto, o destino dessas sociedades primitivas, indivisas, é a divisão. É a construção, em algum momento, de um dimorfismo social, de uma divisão entre os que mandam e os que obedecem, formando um Estado que oriente aquela sociedade ao bem comum, como se ela não fosse capaz de fazer isso por ela mesma através dos seus próprios dispositivos. Como se os indígenas não tivessem uma visão muito mais clara do que é o seu próprio bem comum, o bem comum das suas comunidades, do que nós, brancos imbecis, que temos um monte de aparato de Estado, de burocracia, que na verdade nos afastam da possibilidade de viver bem e de viver de acordo com o bem comum. O que a gente tem que se perguntar sobre tudo isso é, essa visão dos evolucionistas e dos marxistas se confirma? Ou será que ela não passaria de um preconceito ideológico? Um preconceito que implica pensar a história como um movimento teleológico, um movimento necessário da humanidade, em direção a uma meta que já está a priori definida. Se nós recusarmos essa hipótese, de consequência, as sociedades primitivas deixarão de ocupar o grau zero da história. Elas já não estarão mais na infância da humanidade, já não mais corresponderão à primeira idade da evolução. Toda esta cadeia de causalidades histórico-evolutivas cai por terra. E assim, diz Clastres, é que nós poderemos levar de fato a sério a única questão que interessa, que é tentar entender por que diabos as sociedades primitivas são sociedades sem Estado. E de fato, as sociedades primitivas são sociedades heterogêneas, diversas das nossas. Mas isso não quer dizer que elas sejam incompletas ou inacabadas. Ao contrário, são sociedades completas, acabadas e não embriões infrapolíticos que um dia se desenvolveriam sob a forma e a sombra protetora do Estado. E por que essas sociedades não têm Estado? A resposta clastriana é simples. As sociedades primitivas não têm Estado porque elas o recusaram. Na medida em que recusaram a divisão do corpo social em dominantes e dominados. É isso que faz a política dos selvagens, ou uma política selvagem propriamente dita. Opor-se a todo momento, de maneira incessante, à formação de um órgão separado de poder que poderia brotar do campo social. Então, não se trata de uma oposição por inanição, por incapacidade, por falta de complexidade social. Trata-se de uma oposição ativa, consciente, que mantém a chefia, por exemplo, como um organismo separado do exercício do poder. Quem é que exerce o poder? Ora, o exercício do poder apenas se dá no corpo social indivíduo. Há, portanto, uma disjunção entre o exercício de poder que acontece na sociedade e a chefia. Lembrando o seguinte, poder não é o equivalente de dominação. Nós, brancos, europeus, colonizados, imaginamos poder como dominação, e inclusive imaginamos o poder como uma coisa ruim. Geralmente tratamos esse vocábulo como um vocábulo negativo, né? Fulano exerce poder sobre o ciclano, como fulano é terrível. Mas é porque nós estamos imaginando inconscientemente o poder como dominação. E isto é também aquilo que Clastres, lá do primeiro vídeo, chamava de uma fixação etnocêntrica. Uma incapacidade de imaginar o exercício do poder em outros termos que não sejam da opressão ou da dominação. E existem outras possibilidades de exercício. É exatamente isso que fica claro quando nós olhamos para a maneira
como se dinamizam as sociedades primitivas. Poder, portanto, não precisa implicar necessariamente, para o seu exercício, desigualdade, dimorfismo, divisão entre senhores e súditos, entre soberanos e cidadãos. O poder pode se exercer, inclusive, como fazem as sociedades primitivas, como uma recusa da desigualdade, como uma recusa do exercício do poder separado do corpo social, alienado do corpo social. Esta é uma verdadeira luta política pela liberdade, contra os desejos subterrâneos de poder e de sujeição, que nós víamos serem diagnosticados muito bem neste antimanual de teoria política pelo Etienne de La Boétie, por exemplo, que vai ser um sujeito que, junto com Nietzsche, vai influenciar imensamente o Clastres da sociedade contra o Estado e da arqueologia da violência. De consequência, o que temos é que a chefia nada mais é do que o lugar aparente de poder. Ou seja, quando os brancos, colonizadores safados, chegam em territórios ameríndios, olham para essas sociedades heterogêneas e perguntam quem é que manda nessa porra, e os índios se entreolham, e aí eles dizem, bom, deve ser aquele cara lá porque ele tem uma cara diferente, ele se destaca, e eles estão pensando nos chefes, a chefia é o lugar meramente aparente do poder. A sociedade é o lugar em que o poder se exerce de forma real, plena e efetiva. E a sociedade exerce o poder como uma unidade indivisa. Ou seja, o sentido da sua política, que é também o sentido da sua própria sociabilidade, não é outro senão o de perseverar no seu ser indiviso, o de impedir que a desigualdade se manifeste entre os homens, o de impedir que a divisão social entre os que mandam e os que obedecem se instale num corpo social indiviso. É toda uma mecânica para recusar o Estado. É toda uma política para exorcizar a divisão. E esse poder se exerce sobre todos os aspectos da vida coletiva que possam alienar o poder da sociedade. A chefia fica sob a vigilância da tribo, uma vigilância permanente. Se algo como um desejo de poder ou uma inclinação ao domínio se manifestam no chefe, o chefe é abandonado ou morto. É um dispositivo que o Clastres vai chamar de o infortúnio do guerreiro selvagem. E aqui eu preciso fazer recurso à sociedade contra o Estado para explicar rapidamente o que é esse dispositivo do infortúnio do guerreiro selvagem. Nós dizíamos que os chefes têm prestígio, mas que eles não têm poder. E o prestígio entre as sociedades ameríndias era construído e ao mesmo tempo saciado na guerra. Mas a guerra só se exercia com base na vontade geral da tribo. Tribo nenhuma obedecia a ordens de chefes que desejavam fazer a guerra se elas também não quisessem ou achassem que a guerra fosse conveniente para o corpo social. Então, sempre que um chefe está em vias de substituir o interesse da tribo pelo seu interesse particular para saciar o seu desejo de glória, o seu desejo de prestígio, isso significa que ele vai tentar colocar a tribo a serviço dele, dos seus interesses. Mas sempre que ele tenta fazer isso, não funciona. É aqui que entra em cena o dispositivo do infortúnio do guerreiro selvagem. Porque quando o chefe conclama as pessoas a fazerem a guerra, na ausência da sua vontade, na ausência do seu consentimento, elas simplesmente lhes dão as costas. Então como é que isso funciona? O chefe, a partir do seu interesse de construir seu próprio prestígio, conclama todos a guerra. As pessoas se entreolham e falam, cara, não tem por que a gente fazer a guerra nesse momento, ou contra essa tribo, ou por essa razão. Seja qual for a razão pela qual não se deseja fazer a guerra, o desejo de não fazer a guerra é o desejo social que se manifesta. A tribo não vai impedir o chefe de fazer a guerra. Mas vai lá, pega meia dúzia de guerreiros jovens, de guerreiros ávidos por prestígio, ávidos por se cobrirem de glórias, vai fazer a guerra lá com meia dúzia para ver o que dá. E aí nós temos dois cenários possíveis. Estes poucos homens, chefiados por um indivíduo sedento por poder e glória, que vão fazer a guerra, podem obter uma vitória. Mas vai ser uma vitória suicida. E mesmo que ela aconteça, vai ser uma vitória solitária. Ou seja, não haverá quase ninguém para testemunhar este grande feito guerreiro. Então essas guerras pessoais que estão ligadas à constante renovação do prestígio do chefe ou dos guerreiros, vai desencadear, no mais das vezes, não vitórias espetaculares, mas a morte daqueles que se envolvem nesse tipo de maluquice. É muito mais provável que esse pequeno destacamento guerreiro, se conflitando com forças muito mais numerosas do que ele, encontrem o seu destino final na guerra e morram. Esse é o dispositivo do infortúnio do guerreiro selvagem.
Porque a guerra só funciona como um dispositivo social. Quando o social não decide fazer a guerra, e certos homens cedem à própria sede por prestígio, o próprio chefe acaba sendo factualmente suprimido da equação. Os homens sedentos por poder acabam sendo destruídos pelo inimigo. E mais uma vez, a chefia continua disjunta dos lugares de autoridade que estão sediados no próprio corpo social e dele não desertam. Então é importante entender isso. Dizer glória não é dizer comando. Dizer prestígio não é dizer poder. É assim que o infortúnio do guerreiro selvagem é um dispositivo que impede a formação do Estado como um poder externo e separado. Para perseverarem na unidade indivisa do seu ser, as sociedades primitivas exercem um poder de caráter absoluto, de caráter completo, sobre tudo o que as compõe. A chefia e o dispositivo do infortúnio do guerreiro selvagem impedem a autonomia dos subconjuntos sociais que se manifestam como sedentos ou desejosos de poder. Interditam a emergência de um poder de caráter político, individual, central ou separado. Então, para que a gente possa fechar esses primeiros vídeos sobre clastres, temos que deduzir da experiência primitiva 2 dados fundamentais. E é com eles que a gente conclui esses vídeos. Primeiro, as sociedades primitivas são experiências que envolvem formas de vida distintas e heterogêneas em relação à tradição ocidental. E daí nós deduzimos que as formas sociais dentro das quais nós vivemos e que nós conhecemos como as únicas plausíveis, baseadas na divisão, no dimorfismo e na ideia de poder como dominação do outro, não são dados inerentes ao social. A divisão não é inerente ao ser social. Há outras possibilidades de ser junto que não implicam relações de domínio. Implicam relações de poder, mas não de domínio. E segundo dado, a gente poderia fechar com uma frase nietzschiana: o Estado não existiu sempre e talvez não existirá para sempre. Com sorte, eu espero.